Então vamos iniciar aqui a formação para os novos ministros ou para você que é ministro, porque acredito que esse vídeo que está sendo gravado aqui, que vai estar no canal do YouTube, vai ser útil tanto para vocês que estão aqui presencialmente, quanto aqueles que faltaram ou aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo. Então a missa era dividida em 4 partes, então eu vou falar hoje sobre a Santa Missa. Ela é dividida em 4 partes, onde a primeira parte tem os ritos iniciais, depois a liturgia da palavra, depois a terceira parte, a liturgia eucarística, e a quarta parte, os ritos finais. Interessante que nas 4 partes da missa, vai iniciar sempre o sacerdote, normalmente ele inicia falando, o Senhor esteja convosco. Nos ritos iniciais, depois o sinal da cruz, depois vem o ato penitencial, depois na liturgia da palavra, o diácono ou o padre inicia falando, o Senhor esteja convosco, a gente responde, ele está no meio de nós. No início da liturgia eucarística, começa assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Depois, antes da bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Interessante, tá vendo? Para iniciar cada parte da missa, das 4 partes, inicia sempre com o Senhor esteja convosco. Bem que nos ritos iniciais, nem sempre o padre pode usar essa palavra, ele pode usar outras frases. Normalmente ele pode falar outras orações que tem no missal aqui, mas uma delas é essa que ele pode usar. Às vezes ele pode fazer a graça e a paz daquele que era e que vem, estejam convosco. Pode ter. Eu costumo fazer o Senhor esteja convosco mesmo. Bom, aqui, então a missa inicia nos ritos iniciais, e depois dos ritos iniciais vem o perdão dos pecados. Interessante que na missa, por muitas vezes, a gente vai ouvir pedindo perdão o tempo todo pela dignidade que é a missa e pela indignidade que é a nossa alma receber Jesus. Até no Glória a gente pede perdão. É um canto mais festivo, mas ainda assim a gente não é digno. Antes de comungar a gente ainda fala, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Depois no rito, que a gente vai avançar esse vídeo depois, essa aula, o curso. Depois, mais para frente, a gente vai ver que também, até na liturgia eucarística, por muitas vezes vai falando que no Pai Nosso, muitas vezes a gente pede perdão a Deus por aqueles que também nos ofendeu, que a gente possa perdoar aqueles que nos ofenderam, mas pedimos perdão a Deus também. Então, vários momentos da missa é falado várias vezes a palavra perdão. Perdão, Pai, me perdoa, pelos meus pecados, pela indignidade minha ao te receber. Então, começamos nesse momento da missa pedindo perdão a Deus. Depois, isso a missa dominical, depois vem o Glória. Agradecer a Deus pelos pecados perdoados, por se fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, e estar dentro dele, ali dentro da liturgia eucarística. Depois do Glória, eu não vou aprofundar tanto aqui, mas deixa eu pegar alguma parte aqui, a beleza que é as orações. Eu vou me atentar mais mas vamos lá. Olha que bonito, gente, o Glória. Falei a questão do perdão no próprio Glória também, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, a grandeza de Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Pedindo perdão a Ele, até no Glória. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós de novo. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. E aqui vai para o oremos. E aí o padre faz a oração da coleta. Na oração da coleta é o momento onde o Senhor acolhe nossos pedidos. Normalmente aqui eu já não falo tanto isso, Eu ainda já repeti algumas vezes. Mas quando eu celebro alguma missa fora, umas vezes aqui na hora do oremos, que é a oração da coleta, eu falo, o que você veio pedir nessa missa? Você veio pedir o quê? Então, pedir ao Senhor pela minha família, pela minha saúde, pela minha, pela minha sogra. Então você vai colocar ali, tudo que você precisa pedir. Vocês estão rezando pela sogra?
É importante tudo isso, né? Alguns dão risada, mas quanto mais difícil é a nossa vida, né? Quanto maior pesada é a cruz, mais devemos intensificar as nossas orações, né? A sogra de Pedro foi curada por Jesus, não esquecemos disso, né, Jefferson? Então aqui, e aí pronto, aqui acabou, essa parte aqui é os itens iniciais. Oremos. E aí inicia aqui a liturgia da palavra, que é a segunda parte. E a primeira parte principal da missa, a segunda grande parte principal da missa é a liturgia eucarística. Então aqui a gente vai ouvir o Senhor, a gente vai ouvir a Deus, vai ouvir o que Ele tem para nos dizer. E aqui entra essa parte, que é a segunda parte, liturgia da palavra. Então aqui o padre, ele se dirige até o altar e ele faz essa oração em silêncio. Olha que bonita essa oração que o padre faz. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e os lábios para que eu possa anunciar dignamente o vosso santo evangelho. Então, ele já se prepara para isso. E depois ele inicia, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Então, ó, que bonito, é uma coisa, vocês já tinham prestado atenção nessa parte, nisso? Ou às vezes que eram 4 vezes o Senhor esteja convosco para iniciar cada uma das partes. E aí, depois o padre faz a proclamação do evangelho e em voz baixa, em silêncio, ele diz: pelas palavras do santo evangelho sejam perdoados os nossos pecados. De novo pedindo perdão aqui. Pediu perdão no início, pediu perdão no glória, pediu perdão depois que proclama o evangelho. Interessante, quantas vezes a gente pede perdão a Deus na missa? E mesmo confessados, mesmo já confessados, a gente pede perdão, porque é uma grandeza, a missa tão grande, assim, algo tão redundante que eu falei, né? É uma grandeza tão grande. Mas enfim, é algo tão sublime a missa que a gente pede perdão o tempo inteiro. E aqui uma coisa interessante para falar sobre essa parte aqui. Talvez tenha escutado em alguma homilia que eu disse aqui na paróquia ou em algum outro momento, mas no tempo comum, sempre na primeira leitura vai ter o Antigo Testamento, um profeta falando. Então é sempre um amigo mais distante de Jesus que fala. Alguém mais distante que não viu ele ali face a face, não, mas já falava dele. O Messias, aquele que vai vir. Depois vai para o Salmo. O povo vai cantar as maravilhas que Deus fez, ou então a angústia que está passando, Senhor, olhai por mim e tudo mais, e vai cantar. Depois, na segunda leitura, é sempre o Novo Testamento, um apóstolo, um discípulo, alguém que conheceu Jesus, que teve uma experiência pessoal com ele do Novo Testamento. Então, as cartas de São Pedro, Tiago, muitas vezes a carta de São Paulo. Mas, São Paulo viu ele face a face? Não, mas ele teve uma experiência de ser arrebatado para o céu, então ele teve essa experiência pessoal com Jesus. E aí é um amigo mais próximo dele. Não é mais um profeta que sabia que ele viria, é alguém que viu ele, conheceu ele, que aprendeu com ele. É alguém mais próximo dele. E o mais bonito depois, é que depois de tudo isso, quando chega no Evangelho, mas não é mais um amigo distante, não é mais um amigo próximo, mas é ele mesmo que vem falar. E por isso que a gente fica de pé para ouvir o Rei falar. O Rei vai nos falar. E não é mais palavra do Senhor, mas é palavra da salvação. Então ele vem com a boa nova. O Evangelho quer dizer isso, boa nova, boa notícia. Né? Ele está no meio de nós. Já inicia o padre e o diácono falando isso. Olha que bonito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então aí inicia a missa, nessa outra parte da missa. E quando a gente está atento na missa no começo, ali, até chegar aqui, a gente já levanta atento para ver o que o Senhor vai nos falar. Quando a gente não está atento nos ritos iniciais, a gente já chega meio perdido na hora da proclamação das leituras. E quando ela acontece, às vezes quando o padre chega na homilia, depois que proclama, a gente já fala: qual que é o profeta da primeira leitura mesmo? A gente nem sabe, às vezes a gente pode esquecer a primeira leitura, o salmo e até a segunda. Ou seja, não lembrou mais de nada. Eu normalmente vou fazer a homilia, eu costumo explicar um pouco das leituras ou ler parte dela para que a pessoa recorde ou ali escute o que está falando para ela ter um contexto de entender. Mas se as pessoas já tivessem lido em casa antes, estivessem mais preparadas, eu ia pegar e aprofundar ainda mais nas leituras e não explicá-las. Muitas vezes eu até explico. Eu leio de novo, para depois explicar. Então a homilia fica mais longa. É como se estivesse mastigando para dar para as pessoas comer. E aí, para quem está atento na missa, vai achar a missa demorada e maçante, talvez em alguns momentos. Porque fala, ele está dando catequese, mas eu já sei disso.
Ou então alguém que está na missa mal preparado não quer nem ouvir, fala, eu quero a missa logo, a melhor missa para mim é aquela de 15 minutos. Então tem gente que pensa assim, ou seja, ele não queria nem estar ali. Então quando o padre vai explicar para esse tipo de pessoas, acaba sendo maçante mesmo. Agora para aqueles que querem ser formado, que se preparou bem para a missa, ou estava desatento, mas alguma coisa chamou a atenção, ele vai falar, não, o que Deus tem para falar comigo? Então normalmente a gente acaba participando melhor da missa quando a gente está assim, atento à palavra de Deus. E aí, outra coisa interessante aqui na liturgia da palavra, já que eu vou ficar mais aqui, o que eu posso fazer também, vamos caminhar mais, né? Caminhar mais um pouco. Qualquer coisa a gente pode antecipar, falar de outra coisa, né? Então, na liturgia, outra coisa interessante aqui na liturgia da palavra, vamos pegar uma prefiguração, diríamos assim. O que é prefiguração? Aquilo que iria acontecer. Mas para muitos, os discípulos de Emaús, quando estão no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém e voltando para casa, ali dizem que acontece uma missa. Por que acontece uma missa? Aonde acontece a liturgia da palavra? No caminho. Quem aparece no caminho deles? É Jesus. E não é Jesus que fala o que vocês estão fazendo. Estão fazendo o quê? Você não sabe o que aconteceu? Só você que não sabe que o Messias que veio para nos salvar foi morto, mas já faz 3 dias. Ou seja, ali está no ato penitencial. Por quê? Estão arrependidos, estão tristes, estão pedindo perdão na vida e voltando para casa. E a oração da coleta antes da liturgia da palavra. Por quê? O que é a oração da coleta? Né? Os pedidos que a gente oferece na missa. E aí Jesus fala para eles, o que você quer? Ou o que vocês estão aí, o que vocês estão fazendo? E aí ele fala, você não sabe? Ou seja, Jesus quer que a gente fale o que a gente está sentindo naquela missa. Ele quer que a gente fale para ele a oração da coleta, acolher nossos pedidos. E ali os discípulos falam, então, aquele que veio para nos salvar foi crucificado, mas já faz 3 dias que isso aconteceu. Ou seja, aí ele colocou o coração triste, voltando para a missão, para a casa deles, no final da missão, desanimados. E na missa a gente na coleta pode estar assim. Então oferecer nossas intenções ali. Depois daquilo, Jesus explica para eles as leituras, desde os profetas até chegar nele. O que acontece na missa? Desde os profetas, a primeira leitura, como eu acabei de dizer, Salmo, os apóstolos, até chegar nele. E é ele que fala no Evangelho. Não é isso que ele faz no caminho de Emaús, para os 2 que estão desanimados? E outra coisa, onde 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ali ele está presente, não tinha 2? Ou seja, não era só 1, era 2. Então, até isso. E aí ele começa a explicar as escrituras e depois, quando ele vai mais adiante, eles falam, não vai embora não, fica aqui. Essa é uma missa bem participada, porque você talvez estava desatento e triste na oração inicial, nos ritos iniciais, mas quando o Senhor dá passos à frente, ou seja, quando o padre começa a explicar e você não tem coisa que você não entende, você fala, padre, volta mais um pouco, eu preciso entender isso. Ou seja, Senhor, fica conosco, já está tarde. E às vezes quando a gente não está bem na missa, a gente manda ele embora, mas, Senhor, vai embora que está tarde. É o contrário, muda tudo. Em vez de falar, fica conosco que está tarde, tem alguns que na missa falam, padre, vai embora, está tarde. Você fala demais, a missa... Mas eu já vivi isso quando você estava no banco e eu não entendi o que era a missa. Então por isso que é importante eu falar para vocês que são ministros, porque qual que é o coração de nós católicos, para todo mundo que é batizado e é católico? É a missa. Imagina para o ministro da Eucaristia, meu Deus, que é ali que brota a vida. Jesus está lá na missa, então falar sobre a Santa Missa para vocês aqui, eu não vou aprofundar tudo, vou dar uma breve introdução para que, quem sabe, numa próxima a gente aprofunda mais quando voltar à Escola da Fé aqui. Então quando tiver a Escola da Fé aqui sábado à noite, que é esse horário mesmo, normalmente das 7, um pouco mais cedo, das 7 às 8, é 1 hora e meia só de Escola da Fé, a gente faz na Filomena aqui em cima, na sala. Então, pensar... Aqui eles estavam desanimados, o Senhor apareceu no caminho. A gente vai na missa muitas vezes assim. E no caminho o Senhor começa a falar dos profetas até chegar nele, acontece na missa. Antigo Testamento, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, e depois ele. E depois eles pedem para ele ficar, e ele fica. E aí eles entram, chamam o Senhor para estar na casa deles, e a gente também pede para o Senhor estar no nosso coração. Essa é a casa onde ele quer entrar, para que ele possa estar aqui dentro. Então, eles entram na casa, e aí o Senhor vai lá partir o pão, e na hora que o Senhor parte o pão, eles reconhecem Jesus. Não é isso que acontece na missa? O padre não parte o pão?
e depois é Jesus que está lá, mas se o meu coração não... E aí eles falam, e aí depois Jesus desaparece. O que acontece? Quando nós estamos atentos a Deus, estamos atentos na missa, na palavra, já na liturgia da palavra, o nosso coração queima. Isso eles falam, o teu coração estava queimando quando ele falava das Escrituras? Ou seja, na missa, na homilia, eu estou com o coração queimando, eu quero ouvir a Deus, eu quero pedir para ele ficar e não pedir para ele ir embora, para a missa acabar em 5 minutos, mas eu queria que ele fique comigo. Sabe que eu faço isso? Quando eu faço isso, eu consigo reconhecer com mais facilidade um pouco ali na hora da liturgia eucarística a presença dele como discípulo de Emaús, porque o coração já estava queimando, ou seja, estava preparados para ouvir ele e para vê-lo, e aí eles viram. E que bonito depois desse momento da liturgia eucarística na vida deles, nessa missa, que depois que eles reconheceram Jesus e que ele some, aí vem a despedida do padre no final da missa, né, que poderíamos dizer assim: glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Você... É bonita essa parte? Essa parte da despedida? Então, mas acho tão bonito, tão forte assim. Que a igreja continua nossa vida, né? Então, e é bonito porque ao glorificar o Senhor com a vossa vida, esses discípulos de Emaús fizeram o quê? Eles caminharam por quilômetros de Jerusalém até Emaús voltando para casa. E muita gente não caminha, talvez horas do trabalho, está cansado e vem na missa de semana ou a missa do domingo ali e chega cansado, e quando a gente está inteiro na missa a gente sai restaurado e sai animados para casa. Acontece com eles. Quando vem essa despedida, que eu disse agora, o Senhor esteja convosco, e depois glorificar o Senhor com a vossa vida, quando eles reconhecem Jesus, eles saem em disparada para Jerusalém para falar para os outros: a gente viu o Senhor ressuscitado. Será que em cada missa a gente sente a mesma coisa de falar: eu vi o Senhor e agora eu vou para minha casa diferente? Se eu estou inteiro na missa, como esses homens estavam, mas eles estavam quebrados no início da missa, quebrados, desanimados, mas o Senhor foi restaurando eles durante a missa. Na missa deveria ser assim para nós, e por isso que ao celebrar a missa eu sempre tento, eu primeiro não estar no automático, sair do piloto automático, rezar a missa, e aí rezando a missa, as pessoas rezarão também junto com o padre. Mas se nós, o padre, os ministros, e é importante chegar em vocês, os servidores do altar, os músicos, a gente não tiver todo mundo ali rezando a missa junto, a gente não consegue transmitir isso para o povo. E aqui nas pastorais na paróquia, o quanto é importante trabalhar, e eu estou fazendo isso no domingo, à tarde de espiritualidade. Então já fiz com os ministros, já fiz com a acolhida, não é a equipe litúrgica, mas eles pediram, eu fiz. Vou fazer com os servidores do altar, vou fazer com os músicos, depois eu vou fazer com a liturgia, depois eu vou fazer com todo mundo. Aí a gente pega as partes da missa e fala sobre a missa com todo mundo, entender a importância de cada um na missa. Aí um dia que o padre for celebrar a missa com todo mundo assim bem informado, o quanto que isso ajuda a gente a estar na mesma sintonia ali, como um só corpo, né? Aí um fala: não, mas eu sou a mão, o outro fala: eu sou o pé, tá, mas a mão precisa do pé, o pé da mão. E aí quando a gente está junto no mesmo corpo, quando tem sintonia na liturgia da missa, ajuda muito o padre e todo mundo, para todo mundo falar: nossa, ele se conhece, se entende. Mas às vezes na própria pastoral não se entende, por isso que tem que trabalhar primeiro com a pastoral, para depois com a equipe litúrgica. Não adianta a gente querer resolver o problema da liturgia ou da música, sendo que os ministros não estão bem. Então, primeiro a gente resolve o nosso problema em casa, depois a gente vai falar com a vizinha como é que ela deve fazer com a família dela. Mas primeiro eu cuido da minha. Então, nas pastorais deve ser assim primeiro, né? Eu não ficar falando das paróquias de outros padres, mas cuidar daqui, onde Deus me colocou aqui, e é isso que eu faço. E aí tem coisa que você vai ver lá fora que você pega de exemplo, coisa boa, e aquilo que você vê que você fala: ah não, isso daqui, né, eu acho que não faria desse jeito. E aí é a forma como cada padre vai trabalhar, né? E aí, aqui a gente vai para a liturgia. Deu para entender essa parte aqui? Foi meio que eu não aprofundei tanto. Sabe por que eu não aprofundei tanto? Um dia, na turma passada, eu peguei a liturgia eucarística, eu só fiquei na liturgia eucarística, se não me engano, eu só pincelei o começo aqui, mas na liturgia eucarística, eu peguei a oração eucarística segunda, ou foi a primeira. Eu fiquei 3 aulas só para falar disso, só da oração eucarística, não foi da liturgia eucarística inteira, mas só da oração eucarística. Aí foi meia hora ou 40 minutos só para falar uma parte, depois a outra, depois a outra. Tão profundo que é. E eu também, foi um debate, então eu falava eles também. Mas aqui a gente vai mais assim, por causa do horário e para que os outros tenham acesso a esse material. Mas só para dar aquele gostinho de quero mais. Se eu faço uma escola da fé depois aqui, eu aprofundo cada um dos pontos e transformo aqui em 4 aulas. Então uma aula só para os itens iniciais,
uma aula só para a liturgia eucarística, liturgia da palavra, depois a liturgia eucarística e os finais. Então vamos para a liturgia agora eucarística. Eu vou falar para vocês aqui até a oração em silêncio que o padre faz. Em alguns lugares, na Catedral de Santa Amaro, ou em outras, às vezes o padre fala em voz alta, quando tem pouca gente, mas ó que bonito essas orações aqui que o padre fala. Quando toca o ofertório lá, na hora que o ministério está cantando, tudo mais, o padre, os servidores vão levar as coisas para o padre lá, e aí o sacerdote de pé junto ao altar, recebe a patena com o pão em suas mãos e levantando um pouco sobre o altar, diz em silêncio: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Agora é o pão da vida que eu vou receber. E aqui o padre está agradecendo, né? E aqui é Cristo que agradece, né? O padre faz as vezes de Cristo lá na missa. Em seguida coloca a patena com o pão sobre o corporal, e se o canto da preparação das oferendas não continuar, o sacerdote poderá recitar em voz alta as palavras acima e o povo acrescenta a aclamação. Ou seja, se não tiver o canto, música, o padre pode falar alto essa parte, mas normalmente ele faz em silêncio, quando tem a música. Depois o povo responde aqui: Bendito seja Deus para sempre. Depois o diácono, ele coloca o vinho, se tem um diácono, e um pouco de água no cálice, rezando em silêncio. Então é só uma gota normalmente. A gente coloca de água e todo o vinho. Ou seja, Cristo se ofereceu todo na cruz, todo o seu sangue, e a gente só coloca essa gota na missa. A participação da natureza humana é uma gota, diante do mistério de um Deus que se entrega totalmente na missa. E será que a gente se entrega com essa única gota, que é a nossa vida? Então, uma outra coisa, informação interessante para os servidores do altar escutar muitas vezes, que essa gota que eles ajudam o padre a colocar lá é a vida deles, é a oferta deles. Depois o diácono ou o sacerdote ele faz essa oração em silêncio também. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. A gente vai fazer parte dessa divindade, porque vamos receber Deus em nós. E Ele aceitou assumir nossa humanidade. Olha que bonito em Deus, né? Ele aceita a nossa humanidade se encarnando, se fazendo um de nós. E depois Ele aceita ainda nos fazer participantes, a gente comungando o corpo e sangue, alma e divindade dele. É tudo. Porque se a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade, nós temos tudo, todo Ele dentro de nós. Ele faz a gente participar. Ele nos faz participar da sua divindade na missa, e na encarnação Ele assumiu a nossa humanidade, para sentir as nossas dores, para entender que em cada missa, o teu sacrifício, o teu sofrimento, Ele sabe o que você está passando. Não é, eu imagino a sua dor. Não, Ele se encarnou, Ele sabe. Ele teve depressão, quando Ele falou: Pai, por que me abandonastes? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, quantas vezes você também não quer o cálice que Deus te permite viver hoje na tua vida? Na tua família, sei lá. Então tem tantos, né? Então Ele viveu tudo o que Ele falou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. No Pai Nosso a gente pede perdão a Deus e depois, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, aos nossos devedores, a quem nos deve. Ou seja, a gente perdoa como Ele perdoou. Então tudo que Jesus nos ensina e nos transmite na sua palavra, e o sacrifício na missa é o que Ele viveu, não o que Ele falava só. Isso é bonito, né? Então aqui, depois, em seguida o sacerdote profundamente inclinado, e fecha a mão aqui, aí tem mais detalhes no missal ali, e ele reza em silêncio, de coração, essa oração aqui: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Que vos agrade o nosso sacrifício. Então imagina você sofrendo muito, uma doença física, emocional, espiritual, no teu matrimônio, na tua casa, sei lá, com os teus filhos, e você falar que esse sacrifício seja agradável, Senhor. Mas às vezes a gente não oferece o sacrifício, a gente fica no ofertório lá boiando, assim. Então o que eu já falei algumas vezes na homilia é o que está tudo aqui no missal, ó. Não estou inventando nada. De fato, o Senhor quer que nós nos entreguemos inteiramente a Ele, não só uma parte de nós, porque Ele se entrega inteiramente a nós. Depois disso, se for oportuno, incensa
as oferendas, a cruz e o altar. Depois o diácono, o outro ministro, o incenso, o sacerdote e o povo. Por que incenso? Porque a nossa oração é como um incenso que sobe ao céu. Então o padre, os ministros, os servidores, eles incensam o sacerdote. Por quê? Que a oração e a vida desse padre suba ao céu, e depois o povo, quando ele fica de pé, e o servidor do altar vai lá, o acólito vai lá incensar o povo, para falar que essa assembleia toda esteja com o coração subindo ao céu, igual essa fumaça do incenso. Vocês são ministros, alguns talvez já sabiam disso, mas será que todo mundo participar da missa sabia disso? Uma vez eu fui fazer uma missão, a mulher falou, eu sou evangélica, mas eu fui com a minha amiga católica na missa, comecei a não ir mais, porque tinha incenso lá, um negócio fedido, e a fumaça subindo, achei que era coisa de macumba, aquele negócio subindo. A fumaça. Então ninguém nunca explicou para ela. Ela falou, não vou mais para a igreja católica, já parece outras religiões ali. Eu falei, meu Deus, é algo tão bonito o incenso. Ou então uma senhora de idade estava, de repente, tossia a missa inteira e fala, para que essa fumaça na igreja? Está queimando tudo. E aí não entende o que está acontecendo ali. Então é importante catequizar o povo, porque eles vão entender o significado das coisas, né? E assim, nem todo mundo é ministro da Eucaristia ou está numa pastoral para o padre poder falar isso. E alguns que estão nem sempre vão para as formações. Então quem está na missa lá que não está em nada, não está em pastoral nenhuma, como é que vai ouvir o que eu estou falando agora? Se em alguma missa eu não explico essas coisas. Então por isso que eu sinto a necessidade de explicar. Que antes eu achava que ia ser o padre que não ia explicar nada, falar, não vou falar um monte de coisa na missa. Aos poucos aqui eu estou reduzindo um pouco algumas coisas, porque senão fica repetitivo demais. Mas eu percebo que aí, aos poucos as pessoas vão participando melhor da missa. Só que uma coisa, o incenso é obrigatório? Não é obrigatório. Mas se é recomendado, igual aqui, se oportuno, normalmente a missa dominical é a missa solene, missa do Senhor, o domingo do Senhor. Ou então uma missa do padroeiro, ou uma missa de Semana Santa. Missa mais solene se usa com mais frequência, por conta disso. Então, por isso que não vem todas. Na igreja dela não tem, ela é católica. Na igreja de mamãe não tem incenso, achei estranho. Mas aí tem N questões. Pode ser também que financeiramente fica caro comprar incenso com tanta frequência. Se for uma comunidade muito simples, pode-se reduzir a quantidade e usar em missa muito solene. Tem alguns pontos que a gente não sabe bem a realidade dali. Pode ser que algum padre não goste de usar tanto. Então são vários motivos, entendeu? Bom, aqui, depois, em seguida, o sacerdote de pé, ao lado do altar, lava as mãos, dizendo em silêncio, lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. De novo, do meu pecado, de novo, pedindo perdão. Vocês sabiam, essa parte é bem interessante explicar. Sabe por que o padre lava a mão nessa hora na missa? É um significado histórico antigo que ficou até hoje, mas tem um porquê, que em alguns lugares ainda acontece. É nesse sentido de lavar? Não, virou isso, mas não era isso. Antigamente na igreja, nem todo mundo tinha dinheiro para conseguir ajudar ali financeiramente com dinheiro. Em alguns lugares no interior de São Paulo, ou em sítios, em lugares muito pobres, as pessoas elas dão verduras, bois, vacas, sei lá, animais ali. É verdade, estão rindo? Porque vão vender para comprar algo para ajudar a paróquia, porque são fazendeiros, pessoas que não trabalham com dinheiro vivo ali. Então, eles vão dar laranja, porco, o que tiver. Então, o padre ele pegava aquelas doações das pessoas e colocava num cesto ou num canto lá, para depois vender, para sustentar a paróquia. E aí o padre ficava com a mão suja. Então, nessa hora ele ia lavar para a liturgia eucarística, para a continuidade à missa. E aí, olha que bonito, na missa, depois desse rito que o padre fez lá atrás, depois foi colocada essa oração, introduzida esse significado litúrgico aqui de falar, Senhor, lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. É uma questão higiênica também, ele está lavando a mão, mas também ele está querendo lavar a alma. Então, perdão, Senhor, lavai-me dos meus pecados. E aí ficou. Em alguns lugares ainda, no ofertório, ainda se entrega frutas e coisas, e o padre pega e a mão fica suja e vai lavar. Mas o significado, o rito, tem uma questão religiosa, que é uma questão espiritual. E aí o povo está lá, não escuta o padre rezando essa oração em silêncio. Alguns padres falam um pouco mais alto, então os servidores escutam às vezes ali o padre fazendo. Mas olha que bonito, eu estou falando para vocês a missa por dentro, onde quase ninguém tem acesso. Quase ninguém escuta essas orações aqui em silêncio, para entender a beleza que ela é. E olha que eu não cheguei na oração eucarística, que é a oração já que todo mundo escuta, mas que pouca gente compreende a profundidade dela. Depois, estando depois no meio do altar e voltado para o povo, o sacerdote estende e une as mãos e diz. Por isso o significado de estender a mão, fechar, abrir, tem um significado tudo, e está aqui em letras vermelhas os gestos do padre, em negrito as palavras do padre, é o que ele tem que falar.
Isso está aqui e também está lá no missal. Olha o que o padre fala depois, eu já disse isso em alguns ofertórios, nas missas que eu celebrei, que o Senhor ele quer os nossos sacrifícios na hora do ofertório, para que a gente possa entregar a Ele. Tanto é verdade, quando acabou de o Ministério de Música cantar essa música, aconteceu tudo isso aí até aqui. Olha o que o padre reza, ó. Orai, irmãos e irmãs, orai, pedi, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para que o meu sacrifício e o vosso. Mas se eu não ofereci nenhum sacrifício, como é que vai ser aceito? Vai ser aceito o quê? Eu não ofereci nada. Então a importância de oferecer o sacrifício. Você vai colocar pelo teu casamento, você vai colocar pelos teus filhos, você vai colocar pela tua saúde, o que é sacrifício para você. E depois nós respondemos. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Para o vosso bem, para o nosso bem e para toda a santa igreja, esse sacrifício que eu estou oferecendo. A gente receba, Senhor, esse sacrifício. Mas se eu não coloquei nenhum? A gente está rezando isso, mas a gente decora as orações na missa e vai no automático às vezes, sabe? Eu falo por mim como padre também. Quando eu já era seminarista, no 4º ano, quando eu era seminarista aqui, eu já comecei a pensar, eu falei, eu preciso começar a rezar a oração eucarística e a missa, porque senão daqui a pouco eu vou celebrar 3, 4, 5 missas no domingo e eu vou decorar todas as orações e vou estar no automático. Então eu vou tentar não ficar no automático. Aí você pode pensar, você tem 4 meses de padre, daqui a pouco você entra, que alguns às vezes podem falar isso para mim. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer depois, eu quero viver bem o meu hoje. O meu hoje eu quero viver bem. Vou celebrar a missa hoje, agora fora, lá na comunidade de Santa Bárbara, e eu falei, eu estou em lua de mel ainda, deixa eu viver minha lua de mel. No começo do namoro todo mundo está falando bem, eu vou começar a brigar com a igreja agora, com a esposa, que é minha esposa, a igreja? Não, eu estou feliz, eu vou viver bem minha vocação e que seja assim. E que eu cultive isso a cada dia, e deve ser assim a nossa vida. Né? Para não ser um piloto automático ali. Bom, gente, aí depois disso aqui, ó, acabou. Na verdade, toda essa parte aqui, que eu rezei, ó, faz parte da liturgia eucarística, e aí agora vai entrar na oração eucarística. Que aí dá uma outra formação aqui. Essa profundidade desse momento. Porque aqui é a preparação para as orações eucarísticas, para esse grande momento agora que é na consagração, que acontece esse grande milagre. E aí o padre inicia falando aqui, ó, o Senhor esteja convosco, a gente responde, Ele está no meio de nós. E aqui é o prefácio. Tem vários para cada momento, aqui é o 1. Aqui eu estou no prefácio 1. Continua aqui ou a gente termina hoje? E continua outra parte? Continuamos mais um pouco? Então vamos aqui para essa parte. Bom, vou acabar concluindo tudo aqui, depois nós não tem quase nada, essa parte aqui, ó, eu não vou aprofundar como eu aprofundei falando aulas sobre cada parte dessa, como a gente fez da outra vez, mas a gente pode fazer isso mais para frente numa escola da fé. É bom que vai estar gravado aqui, as pessoas que não estiveram hoje aqui vai ter acesso, inclusive outros ministros da Eucaristia, que quando eu fiz essa formação, para outros antigos que já foram instituídos, eles me pediram para eu gravar algum conteúdo para eles, e aí vai ser esse aqui hoje. E aí eu não consegui gravar, eu ia gravar por partes. Aqui está num único só, então acho que fica bom também, a pessoa escutando um único material, depois você pode pausar, você fala, opa, deixa eu pausar, vou trabalhar, depois eu escuto o restante. Então vamos voltar aqui, então vamos aqui para a oração eucarística primeira, por exemplo. Olha a beleza dela. E cada uma vai ter alguma modificação. O que não muda na oração eucarística? A consagração. As palavras vou até adiantar aqui para vocês e mostrar, no missal também está a mesma coisa. Está tudo em maiúsculo aqui, ó. O padre não pode errar aqui. Isso aqui é a fórmula. Aqui se errar alguma coisinha ou outra, não é grave aqui, a missa é válida. Mas ele tem que falar o que está no missal, tudo. O correto seria isso. Mas aqui é onde acontece. Se ele trocar as palavras aqui, ó, tomai todos e comer, isto é o corpo dele, que vai ser entregue por nós. Não, é o meu corpo. Jesus fala que é o corpo dele aqui. Então eu tenho que falar o que está aqui. Eu não posso mudar. Então essa parte aqui é de suma importância. A gente vai chegar lá, mas vamos um pouco, não tão rapidamente, mas dar uma pincelada aqui nessa parte. Então, o Senhor esteja convosco, a gente responde, Ele está no meio de nós. Olha que bonito, o Senhor está no nosso meio. E agora vai se fazer presente aqui, corpo, sangue, alma e divindade, porque na liturgia da palavra eu escutei a voz dele, agora eu vou vê-lo, eu vou recebê-lo. Então é muito maior ainda esse momento. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. E algumas missas que celebrei falavam, será que o nosso coração está em Deus? Papa Bento também falava isso. O meu coração está lá na lua, está
na minha casa, está nos meus problemas? Será que eu estou na missa aqui inteiramente ou eu estou distraído? Porque a gente pode decorar, falando que o coração está em Deus, e está nada, está lá boiando, você já decorou a oração, e eu, quando eu era seminarista, nas missas, já pensava nisso. Eu falei, será que meu coração está em Deus? Depois aqui, demos graças ao Senhor nosso Deus, mesmo na dificuldade, está falando para a gente dar graça. E o Senhor deu graça, ele agradeceu o pão e o vinho, que ia se transformar no corpo e sangue dele, ele se ofereceu na cruz, dando graças ao Pai. Na quinta-feira santa ele disse, eu desejei ardentemente essa ceia convosco, mesmo sabendo que um ia me trair, o outro ia me negar e os 9 iam fugir. E só João ia estar comigo. Eu desejei entregar minha vida por vocês, esse sacrifício. Será que a gente mesmo no sacrifício da missa também fala para o Senhor, Senhor, eu desejei estar nessa missa contigo. E entregar meus sacrifícios aqui, chorar nessa missa, te oferecer tudo que eu estou sofrendo aqui no ofertório. Me entregar a ti, como o Senhor se entrega a mim. Será que a gente vive isso? Porque aqui, depois que o padre fala, demos graças ao Senhor nosso Deus, a gente responde, é nosso dever, é um dever agradecer sempre, em todo lugar. E é a nossa salvação agradecer por essa entrega dele e a nossa entrega. Depois segue-se o prefácio aqui com o santo. Tem aqui a oração, essa aqui é a oração eucarística primeira, tem a parte lá que continua, é nosso dever e nossa salvação, dá graça sempre em todo lugar, então continua. Mas aqui a gente já vai para o santo. Olha que bonito, no santo todos os anjos estão na missa cantando. Então, se o ministério entende isso e fala, eu tenho que cantar igual um anjo aqui. Então, olha, muito bonito. Quando é bem cantada essa parte, alguns ministérios de músicas não se dedicam tanto no Cordeiro, no Santo. Por quê? Porque prefere o ofertório, a comunhão, normalmente são músicas bonitas da Shalom, que escolhe para cantar ali, ou de outro ministério. Então, alguns se dedicam muito nisso, e às vezes pode acontecer de errar a letra aqui, ou cantar, o instrumento não está bem ornado com a música, com a voz, porque aqui às vezes não se ensaia tanto, e é uma parte muito bonita da missa, o santo, então se canta bem essa parte, santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Sabe o que me vem aqui quando fala bendito o que vem em nome do Senhor? Nós todos que vamos em nome dele, falar dele para os outros, somos todos benditos. Aquele que vem em nome dele, ainda mais aquele que vem em nome dele servir no altar como ministro da Eucaristia. Imagina aquele que vem em nome dele ser sacerdote e celebrar uma missa. E usar as palavras dele, os gestos dele, o poder que ele deu a nós padres de perdoar os pecados e transformar o pão no corpo dele. Então, algo muito grande. Eu pensava nessa parte, eu estava pensando bendito que vem no nome do Senhor. Eu pensava assim, bendito tudo que vem na minha vida. Pode ser também, não tem problema você pensar assim, mas é também interessante pensar que é bendito todo aquele que vem no nome dele, né? Aqueles que são ministros dele. O sacerdote de braços abertos diz, Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes, vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Ele une as mãos e traça o sinal da cruz ao mesmo tempo sobre o pão e o cálice, dizendo, que aceiteis e abençoeis esses dons. Ele faz o sinal da cruz. Essas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa igreja. Olha que bonita essa oração. Te ofereço, Senhor, pela igreja santa e católica, e conceder-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo José, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Tudo que Pedro recebeu, tudo que todo mundo recebeu, o Dom José, que é o bispo atual, recebeu a sucessão apostólica. A gente está rezando aqui pela igreja do mundo inteiro, pela igreja católica, que é santa e católica. Por que ela é santa? Porque o fundador é santo. Os ensinamentos são santos. Se a gente viver o que ela ensina, a gente vai ser santo. E católica, o que quer dizer católica? Universal, ela está no mundo inteiro. A palavra católica vem disso. Ela está no mundo inteiro, a gente está rezando pelo mundo inteiro, por todas as igrejas católicas do mundo inteiro. E a mesma liturgia do domingo aqui, que a gente celebrou hoje, do sábado para o domingo, no mundo inteiro celebrada a mesma leitura, a mesma oração, tudo. A união que a igreja tem, essa unidade. Conceder-lhe a paz e a proteção. Está rezando pela paz no mundo, a proteção, unindo-a num só corpo e governando por toda a terra. Ou seja, que eu falei da questão de as pastorais deveriam e a equipe litúrgica ser uma só, não ser várias, separadas. Eu canto ali, ele faz aquilo como fosse uma coisa separada. Não, um só. E em comunhão com o vosso servo o Papa.
vai rezar pelo Papa, pelo nosso bispo e todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Olha que bonito. Se a igreja não tiver ninguém, se tiver o padre sozinho na igreja, na missa, ele está rezando pela igreja do mundo inteiro aqui. Então essa missa está alcançando o mundo inteiro, a igreja toda. Olha o poder que ela tem. Só nessa parte, só nessa oração, essa única oração. A oração está começando agora, foi a primeira. E aí, por isso que eu falo para as pessoas, quando você não vai na missa, os bancos estão vazios, são pessoas que poderiam estar cheias de Deus e não foram buscá-lo. É uma pena. Mas as poucas que conseguiram ir, que o trabalho permitiu, que a vida permitiu, porque você tem filhos, vocês têm famílias aqui, né? Então às vezes não dá para ir, mas o desejo de querer estar na missa, sabe? Falar, eu queria estar numa missa, eu queria. Então ter esse desejo. Depois aqui, ó, momentos dos vivos. Tá aqui, que a gente vai rezar pelos vivos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Aqui a gente pode citar o nome das pessoas que estão vivas. Essa parte aqui é muito bonita que segue na oração eucarística primeira, que a gente faz mais a segunda aqui. Mas olha que bonito que o padre vai falar aqui, ó. O padre une as mãos e reza por alguns momentos em silêncio. Por aqueles que quer recordar. Então eu posso pensar na minha família que não está presente ali, naquela missa. De braços abertos ele prossegue. E de todos os que circundam este altar. Estou rezando por todo mundo da Vianney, da paróquia aqui, na missa que eu estiver celebrando. E por todos que circundam esse altar. Quero rezar por vocês. Aí é só aqueles que estão lá que vão receber essa bênção. Ali eu rezei por quem estava longe. Então, se a missa está vazia, ainda assim alcança quem não está. Mas quem está recebe as bênçãos por estar ali presente. Então ele pede por todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. O Senhor conhece a nossa dedicação ao serviço da igreja. Se temos ou não temos dedicação, Ele conhece. Então Ele vê aqueles que circundam o altar. E quem circunda o altar mais próximo do Padre? Os ministros da Eucaristia. E os servidores do altar. São os mais próximos, que mais deveriam buscar esse amor por Deus para poder levar para os outros. Então a gente circunda esse altar. Os outros estão mais longe. Eles não estão tão perto igual vocês. Igual o Padre, está todo mundo ali muito próximo. Mas o Senhor conhece a nossa fé. Ele conhece a nossa dedicação ao nosso serviço, né? Ao vosso serviço, ao serviço da igreja. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, devemos nos oferecer. Então o Padre oferece esse povo que está ali servindo os ministros da Eucaristia, eles vos oferecem, então vocês devem se oferecer. Olha que bonito, e continua. E também eles, ou seja, vocês, vos oferecem esse sacrifício de louvor por si. Vocês oferecem esse sacrifício de louvor por vocês. E por todos os seus, pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua mãe, pelos teus irmãos, pelas pessoas do teu trabalho. Olha que bonita a missa, está alcançando todo mundo. Eu estou nessa missa, assim, oferecendo a mim. Então aqui, ó, tá vendo? Por eles nós os oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, pela família deles todos que talvez não estão indo na missa. E continua. E elevam a voz as suas preces. Então a gente pede para Deus, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão, de novo falando de perdão, de suas faltas, a segurança em suas vidas. Qual é a maior segurança da nossa vida se não for Deus? Eu estou pedindo, Senhor, perdão pelas minhas faltas, estou pedindo pelos meus, eu estou pedindo a segurança da minha vida, que é Ti. E a salvação que esperam. O principal de tudo na missa é salvar nossa alma, é a salvação que esperamos. Outra oração profunda da oração eucarística primeira. Está rezando por mim, pelos meus, pela igreja do mundo inteiro. E o Senhor conhece esses que circundam o altar. A fé e a fidelidade. Ó, quando a gente aprofunda dessa oração aqui, como que não muda a forma como eu vou participar da missa agora na próxima missa? E se o padre fizer a oração eucarística primeiro? Ou a segunda, eu não aprofundei aqui a segunda, né? Teria que dar um outro vídeo ou um outro curso para falar dela. E depois aqui a Assembleia. Olha que interessante aqui, ó. Depois, a Assembleia responde isso, ó. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Vocês não têm, alguns têm filhos aqui, não tem? Ou então, família. Então, pensar. Lembrai, Senhor, dos vossos filhos. Tudo que o Padre rezou. Quem faz essa oração é o Padre, não é o povo. O Padre está rezando pelos seus, por si, por todos e pela igreja. E depois a gente responde. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Nós somos teus filhos. Também dos meus filhos que estão em casa. Olha o poder que tem a missa. Olha o alcance. Depois tem a outra oração aqui, ó.
em comunhão com toda a igreja do mundo inteiro, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro, Paulo, e aqui vai falar vários santos. E a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Ou seja, a gente está pedindo a intercessão deles por nós. A vossa proteção, que eles intercedam. Aqui a igreja, rezamos pela igreja militante, que é por nós e pelos nossos. A igreja que está batalhando para ir para o céu, que esperam a salvação eterna. Agora a gente está rezando pela igreja triunfante, que está no céu, pelos santos. Então, ou seja, se a missa não tiver ninguém, eu estou pedindo para quem está no céu interceder por mim. Olha o poder da missa. E a Assembleia, ela clama, ela responde, em comunhão com os vossos santos, vos louvamos. A gente te louva, Senhor, em comunhão com o céu inteiro, com a igreja triunfante, que já venceu, já triunfou. Depois, aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna, de novo, da condenação, do perdão, e acolhei-nos entre os vossos eleitos. E aqui, estendendo-se as mãos sobre as oferendas, o Padre diz: dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar essas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a Assembleia responde: enviai o vosso Espírito. E aí vem a instituição, o Padre vai falar da Eucaristia. O relato da instituição da Eucaristia seja proferido de modo claro e audível, como requer a natureza. O Padre João, ele faz muito bem aqui. Ele faz pausado, ele faz com calma, ele não faz com pressa. Então aqui o missal pede isso. E aí o Padre fala, na véspera de sua paixão. E quando eu participava já da missa antes, eu ficava imaginando aqui, eu ficava lá na última ceia com os 12. E aí tudo que aconteceu vai falar aqui, esse é o relato. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo. E aí quando ele vai dar aos discípulos na instituição da Eucaristia, aqui na Santa Missa o sacerdote vai dar aos seus discípulos. Ele vai dar aos seus amigos, ele vai dar aos ministros da Eucaristia. E vocês vão ser os primeiros a comungar. Olha que bonito isso. Não foi os 12 também os primeiros a comungar? E aí o Padre vai falar a consagração. Inclina-se levemente. Por isso que o Padre baixo tem os gestos aqui. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Não é tomai alguns, é todos. O Senhor quer que todos recebam ele. Mostra ao povo a hóstia consagrada, coloca na patena e a genuflete em adoração, então prossegue, do mesmo modo no fim da ceia. Aqui cada um vai ter seu momento na missa de como viver bem essa parte, mas na hora que o Padre estava consagrando, eu fechava meus olhos e imaginava eu na Quinta-feira Santa, lá na Santa Missa, na primeira missa e última missa, com o Senhor presente ali com os 12, eu imagino ele falando aquilo, como se eu estivesse lá ouvindo a mesma coisa. E na hora que o Padre consagra e levanta, aí eu levanto minha cabeça e olho para Jesus. Que aí o Padre ele ergue a hóstia e o cálice depois. Então ali eu costumava já olhar e adorar Jesus, olhar para ele. Então aí eu vivia bem até a consagração. Quantas vezes eu já chorei na consagração, até como padre aqui. E na consagração, depois da consagração do vinho, eu me ajoelho e às vezes eu demoro porque eu estou chorando. Né? Então... E às vezes eu não consigo chorar por fora, porque a missa não pode demorar e alguns vão reclamar. Então, assim, até isso o padre vive esse conflito. Se um padre faz a missa muito rápido, uma parte do povo fica feliz, quando eles querem ir embora rápido. Mas o que eu fico mais preocupado com isso é que o padre, talvez, se ele fez rápido porque ele está cansado, ou está desanimado em ser padre, ou alguma coisa aconteceu, não só pelo povo que precisa ir para casa descansar, aí me preocupa. Eu não consigo estar na intenção do coração de cada padre. Mas se é esse sentimento que está no coração de um padre, é triste perceber que o amor está acabando. Mas também se o padre ama muito Jesus e a missa demora um pouco mais na consagração,
Muitos vão criticar, mas ele está bem, porque ele está com o amado da alma dele, ele deixou tudo para ser padre. Então é um momento. Então o padre tem que ter esse equilíbrio também. O pessoal está cansado, a missa não pode demorar tanto. Mas eu, se eu pudesse, quando eu celebro a missa, eu nem saía do altar, eu continuava lá. Mas é porque é um amor muito grande, é incrível celebrar a missa. Então, se as pessoas entendessem isso, e por isso quando eu falo oremos, eu ainda depois falo, se vocês quiserem continuar em ação de graças, depois nos avisos aí, fica com Deus aí falando com Ele, porque a missa não pode demorar também tanto ali, sabe? Então, mas é minha crise ainda de padre ainda. Agora eu estou diminuindo a missa de semana, porque demorava um pouco mais, porque eu estou aprendendo a celebrar, mas eu confesso que na consagração, eu não gosto de fazer nada correndo aqui, porque é a hora também da adoração plena da nossa alma aqui, de se encontrar com Jesus, perfeitamente. Então depois, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo, inclina-se levemente e diz, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, olha que bonito, na antiga aliança, tinha uma aliança do povo para poder se salvar do pecado e da escravidão, mas aqui é o sangue da nova aliança. Mas não é só a nova aliança, é da nova e eterna aliança. O sangue da nova e eterna aliança, essa aliança de Jesus por nós é para sempre e eternamente, não é só por um momento. Quando vocês estão casados, essa aliança dura até que a morte os separe. A de Jesus não, a morte que uniu. Ele se entrega e se une a nós. Quando ele se entrega ao corpo, sangue, alma e divindade na missa, nos unimos a ele com a morte dele. É morte que gera vida em nós. Então é uma entrega eterna. Porque ele não quer só se entregar na missa aqui. Ele quer que a gente encontre ele no céu. E por isso que a missa é querer encontrar o céu, é querer a salvação eterna, e não só um momento passageiro. E quando estamos na missa, estamos no céu mesmo. E aí a gente entrega nossos problemas lá. Aí quando a gente não está inteiro na missa, a gente está mais preocupado com o problema e está lá de forma parcial e não consegue ter os efeitos da missa na nossa alma. Porque a gente não está na missa. Nossa cabeça está em outro lugar, muitas vezes. E depois disso, o padre, e aqui ó, que será derramado por vós. Que bonita essa parte também, ele fala que será derramado por vós e por todos. Eu não estou morrendo só por vocês, que eu chamei para ser meus amigos. Eu estou morrendo por outros que nem me conhecem ainda. Então, cada missa, tem criança que está sendo batizada agora, vai fazer a primeira comunhão, vai receber Jesus. Jesus já morreu por ela há muito tempo atrás. Ó. E ele se entregou, derramando esse sangue por vós. Então, quando o padre está falando isso na consagração, quando eu participava da missa, eu falava, ele está falando por vós e por todos. Eu falo, nós somos esses todos. Só que acontece aqui duas coisas também. Acontece um por vós, no início da Eucaristia, vocês, de certa forma, estão como os 12, ali próximo do altar, não estão? Então é como se eu estivesse falando também para vocês. É por vós e por todos que estão nesse banco aqui, ó. Mas primeiro por vocês, que são meus ministros, que são meus amigos. E depois por eles. Então sempre vocês são os mais próximos dele, os amigos dele. E por isso que a gente deixa de adorar Jesus e estar com ele, a gente deixa de fazer o mínimo que deveríamos fazer para ser um bom ministro da Eucaristia. É amá-lo, é adorá-lo. E é aquilo que eu falo, Jefferson, a questão das formações práticas. Aí depois não adianta só, é assim que pega. Não, se eu pego de qualquer jeito é porque dentro já está bagunçado já. É que eu não estou rezando, não estou adorando. E aí você percebe se o ministro é zeloso ou ele é laxo. O zeloso, não o fariseu, que também vai tudo não, você vai para o inferno. Mas o zeloso, ele vai olhar para o laxo e vai falar, ele vai até chorar. Ele vai falar, meu Deus, olha como ele pega a âmbula e joga lá e... Ele está com o coração sensível, mas o laxo nem percebeu, ele está achando que é normal. Entende? Pode acontecer isso com vocês. Ou então o laxo vê o zeloso lá e fala, meu Deus, olha que demora, parece uma tartaruga. O coração dele está bagunçado, ele não consegue perceber que não é mais um pedaço de... Não é uma bolacha que está ali, não é uma hóstia que não está consagrada, já está, Jesus já está ali. Então não deve pegar de qualquer jeito. Mas a formação começa aqui, no coração. Então, por isso que é importante eu falar da missa para vocês. Então, estamos acabando aqui já. E aí, aqui ele vai falar, por vós e por todos, de novo, até na consagração, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. É meu lema de sacerdote, eu escolhi esse lema. Então, em cada missa, no final da consagração, o Senhor deu uma ordem para o padre. Fazer isto em memória de mim. Se ele não falasse isso, não tivesse essa palavra aqui, não ia fazer em memória dele. Ia ser a única missa e a última. Mas como ele pediu para fazer em memória dele, a gente tem a missa até hoje. E aí tem o padre também, porque o sacramento da ordem foi dado uma ordem para perdoar os pecados, para poder fazer isso em memória dele, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, por essa palavra aqui temos padre, temos Eucaristia e temos a missa. E temos o ministro da Eucaristia.
Se não tivesse essa palavra, não teríamos missa, não teríamos a presença dele, não teríamos nada. E depois o padre mostra o cálice ao povo, coloca sobre o corporal, faz a genuflexão em adoração e em seguida diz, mistério da fé. Então é um mistério, não dá para explicar. E a gente fala, muito bonita essa parte também, anunciamos, Senhor, a vossa... E a gente já decorou, e aí a gente pode não rezar na missa direito, porque já decorou. Mas olha que bonito, quando a gente fala mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E quando falamos isso, ele fala, já estou indo. Já vou para a tua alma. Já estou chegando aí, já. Vinde. E eu falo, já vou. Ele obedece, ele vai nas mãos do ministro, até aquela pessoa que está em casa doente. E ele acaba sendo as suas mãos, os teus pés. Olha a humildade de Jesus. Não é só uma hóstia que você pode não ter zelo com Jesus ali e tudo bem assim, né? Ele não vai gritar com você. Tá ali como uma criança indefesa. Você põe no berço aqui e tal, trata de qualquer jeito. Então esse zelo, esse amor, falei na outra formação lá para os ministros, né? Como Jesus é como uma criança novamente ali na hóstia, porque ele se faz para lá e para cá, né? E depende das nossas mãos, do nosso sim para levá-lo até os outros. O sacerdote de braços abertos diz, celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes. Olha o quanto vai falar de oferta na missa. Oferta, o sacrifício, oferta. Como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. A gente responde, aceitai ao Senhor a nossa oferta. Que a oração eucarística primeira é a mais longa mesmo, mas ela tem uma beleza toda, sabe, especial em cada parte da oração. Une as mãos, inclinando-se, diz, suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda, de novo falando de oferenda, de oferta, seja levada à vossa presença no altar do céu. Olha que bonita essa oração. Que o meu sacrifício, Senhor, seja levado ao altar do céu. Pelas mãos do vosso santo anjo, que eu falei no ofertório, que o anjo da guarda vai levar a oferta ali, só que às vezes alguns não oferecem nada e não levam nada. Aqui está confirmando que eu falei que uma beata disse aqui na missa, Nossa Senhora disse para ela numa visualização, que ela falou, por que os anjos da guarda estão com o cesto vazio no ofertório? Porque alguns não ofereceram nada. E aqui na oração eucarística confirma isso, que seja levada a vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, aqui ergue-se e faz sobre o sinal da cruz, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Na missa a gente vai estar repleto de todas as graças e bênçãos do céu, a gente vai receber Ele, meu Deus do céu. Precisa mais do quê? Une as mãos por Cristo nosso Senhor. E a Assembleia aclama, o Espírito nos una num só corpo. A gente vai recomungar, Jesus vai ser um só corpo, um só Espírito. E aí está acabando aqui, ó. Momento dos mortos, momento dos vivos, momento dos santos, da igreja triunfante, a igreja militante, que é os vivos, e agora a igreja padecente, que são os mortos. Então na missa, se não tiver ninguém, a gente está rezando pelos mortos, pelos vivos e pelos santos, pelos que triunfaram, pela igreja toda. Olha que profundo isso. Então aqui, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, aqui o padre pode falar os nomes, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. O padre une as mãos em silêncio, reza brevemente pelos defuntos que deseja recordar. Então o padre faz silêncio e ele pensa. De braços abertos ele prossegue. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Olha a profundidade de você estar numa missa rezando porque já faleceu. Você pode fazer muito, ele não pode fazer mais nada por ele, mas você pode fazer muito por ele participando de uma missa e oferecendo a ele. Não colocando a intenção e não indo na missa, que alguns católicos fazem isso. Coloca lá e fala, valeu, não valeu nada. Tem que estar na missa participando. Tem que ter uma pessoa participando da missa ali. E aí o padre une as mãos por Cristo nosso Senhor. Amém. A Assembleia aclama. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Então a gente está rezando. Senhor, concedei a esses nossos falecidos a luz eterna. Bate no peito dizendo, e a todos nós pecadores. De novo falando de pecadores aqui. Estou falando, toda a missa está cercando sobre isso. Que a gente não é digno, gente. A missa é algo muito grande.
E de braços abertos ele prossegue, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, a gente não vai conseguir sozinho, mas por vossa bondade o convívio dos apóstolos e mártires, São João Batista, Estevão, Matias, Barnabé e assim vai. E de todos os vossos santos, une as mãos e diz, por Cristo nosso Senhor. E prossegue, por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Ergue a patena com a hóstia e o cálice, dizendo, e aqui é bonito na oração eucarística segunda, porque vai falar, enfim, por aqueles que viveram na vossa amizade, a fim de glorificá-lo. E depois fala, essa oração que o padre faz aqui, ó. Ele ergue a patena com a hóstia e o cálice, dizendo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou seja, estamos na missa como santos, estiveram dando a vida deles a Deus. Eles estiveram na missa e vivendo a sua vida, não por outros motivos, né, mas por Cristo. Não com outras pessoas ou com outras circunstâncias, mas com Cristo. E depois que recebemos a Eucaristia, estamos em Cristo. E quando estivermos no céu, vivendo bem aqui, fazendo a vontade de Deus, estaremos em Cristo. Mas devemos sempre estar na igreja, na missa e servindo como ministro. Não por outros motivos, mas por Cristo. Não com outras situações, nem com outras pessoas, mas com Cristo e depois em Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa oração ela é muito profunda, muito bonita, e a gente decora ela e às vezes não vive tão bem a profundidade dela na missa, que é o momento que o padre ergue Jesus para a gente olhar para ele e falar, eu estou aqui contigo, por ti e em ti. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. E aí termina essa parte da liturgia eucarística aqui. E aí a gente vai lá e o padre fala, Pai Todo-Poderoso, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. E terminou aqui. E aí, eu só vou falar as partes que tem aqui, mas eu não vou aprofundar, a gente vai terminar agora. Mas olha, deu para andar muita coisa aqui hoje. Eu não aprofundei tanto quando eu fiz as outras vezes, que eu peguei a oração eucarística segunda, se eu não me engano, ou foi a primeira, 3 aulas só para falar. A formação com os ministros foi só sobre a oração eucarística. Eu fui falar dos mortos, dos vivos, dos santos, então aprofundei cada coisa. Mas quem sabe numa escola da fé eu faço isso de novo. E aqui, ó, a gente vai encerrar aqui, mas vai ter esse material está gravado, então você que não veio hoje para essa formação porque não pôde, você vai ter acesso a ela. Depois comente aqui no vídeo, deixe seus comentários, se inscreva no canal. Ou se você exatamente. Ou se você é ministro da Eucaristia de outra paróquia e você quiser ter acesso, depois vem aqui o rito da comunhão. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Então são várias orações aqui, invocações que o padre pode fazer aqui. A gente reza o Pai Nosso. Aí o Pai Nosso daria outra formação profunda sobre o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Depois aqui a gente vai rezar. Ó. Eu só vou para essa outra parte do final aqui também. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ó, na missa, livrai, Senhor, de todos os males, e dai a paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado. Está pedindo para o Senhor nos afastar de qualquer pecado. E protegidos de todos os perigos. Então a gente fica na missa preocupado com, será que meu filho está bem? Tá? Eu estou rezando na missa por todos os males que vai embora, por todos os perigos que possam me circundar ali. Eu estou na missa, Jesus está cuidando de mim, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Depois disso, o sacerdote ele une as mãos e o povo conclui a oração aclamando. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando a gente reza isso aqui, porque decorou, será que ele é o reino na minha vida? Tudo que eu faço é a vontade dele? Ele é o poder na minha vida? Eu acredito no poder dele e a glória para sempre? E o sacerdote de braços abertos, ele diz em voz alta, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Bonita essa parte aqui, ó. Não olheis os nossos pecados. De novo, falando de pecado. O Senhor não olha para os nossos pecados, porque a gente... E aqui também, quando eu estava na missa, que eu escutava isso aqui, eu também falava, eu não quero olhar para o pecado dos outros, Senhor. Não olheis os nossos pecados, também não quero olhar para os pecados das pessoas. Mas a fé que anima a vossa igreja, a fé dessas pessoas. Então, Senhor, não olha para os meus pecados, olha para a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Que o nosso coração esteja em paz e sejamos um só, uma unidade, e não divididos e separados. Foi isso que o demônio veio fazer aqui, tentar nos separar. E o sacerdote une as mãos e conclui, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. E o povo responde, amém.
O sacerdote voltado para o povo, estendendo e unindo as mãos, acrescenta: a paz do Senhor esteja sempre convosco. De novo falando de paz, que a paz esteja conosco. E aí o povo responde: o amor de Cristo nos uniu. E aqui vem o pode saudar em Cristo, ou o padre deixa para o final, e no final de tudo isso, todos, segundo o costume, manifestam uns aos outros a paz, ou depois faz aqui a oração que o padre faz em silêncio, ó. Essa oração que vocês não têm acesso. O padre está lá rezando, eu pego a hóstia no meio, eu parto ela no meio, pego um pedacinho dela, ó, enquanto isso. Ó. Vou fazendo essa oração aqui, ó. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos faça participar da vida eterna, pedindo no céu. Então, nos faça participar, Senhor, da vida eterna. O padre reza isso aqui. Enquanto isso, canta-se ou recita-se. Cordeiro de Deus, ó, o que vai cantar o Cordeiro de Deus? Ou recitar? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo de novo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meu Deus, se eu estou sem paz na minha vida, o quanto que na missa a gente vai ouvir essa palavra, o Senhor esteja convosco, está no meio de nós, a paz esteja convosco, dai-nos a paz. Então, se a gente está atento na missa, a gente sai abastecido de lá só com as palavras do sacerdote durante a missa. E ainda vamos receber o próprio Cristo dentro de nós, muito mais do que só as palavras. Mas eu falo aqui ainda para aqueles que não podem comungar, se ele participar bem da missa, ainda assim, o quanto que... E aqui vai terminar, ó. Em seguida, o sacerdote, de mãos unidas, reza em silêncio. Outra oração em silêncio que ninguém tem acesso. Praticamente ninguém. Nem o servidor do altar não vê eu fazendo, eu estou falando baixo lá. Tem duas opções aqui, ó. Eu vou fazer as duas para vocês. Uma um pouquinho mais longa e uma mais breve. Olha que bonita essa oração que o padre faz que ninguém está ouvindo. Senhor, ó, e em seguida o sacerdote, de mãos unidas, reza em silêncio. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Essa eu acho a mais bonita. Que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo. Livrai-me por este vosso santíssimo corpo e sangue dos meus pecados, de novo falando dos pecados, e de todo o mal. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade, jamais separar-me de vós. O padre reza essa oração linda, que ninguém tem acesso, em silêncio. Ou ele pode fazer essa mais breve, ó. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam proteção e remédio para a minha vida. Aí depois, o sacerdote faz a genuflexão, ele se ajoelha, toma a hóstia na mão, e elevando um pouco sobre a patena, sobre o cálice, diz em voz alta, voltado para o povo. Uma dessas orações aqui, ó, tem várias. Pode ser, felizes os convidados para a ceia do Senhor, quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Depois que ele faz uma dessas, ele escolhe uma delas, ele vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ó, de novo, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de novo falando do pecado. E aí o povo, olha o que a gente responde, ó. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu não sou digno, Senhor, do Senhor entrar aqui no meu coração. O Senhor vai entrar, eu não sou digno, mas se eu dizer uma palavra, eu vou ser salvo. E o sacerdote voltado para o altar, reza em silêncio. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, e eu faço em silêncio. Então, quando eu vou comungar, eu falo, o corpo de Cristo, ou eu posso pegar no corpo de Cristo, o sangue de Cristo lá e falar, o corpo e o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna, mas aqui pede para que faça um e o outro, normalmente. Depois ele pega o sangue de Cristo e ele fala aqui, o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna, a oração em silêncio que o padre faz. Depois depois que ele comunga, em seguida toma a patena, o cibório, aproxima-se dos que vão comungar e mostra a hóstia um pouco elevada a cada um deles, dizendo, o corpo de Cristo. Amém. E a pessoa comunga. Acabou aqui, o padre vai fazer a purificação. Terminada a comunhão, o sacerdote, o diácono ou o acólito purifica a patena e o cálice. Enquanto isso, ele faz a purificação, o sacerdote reza em silêncio. Olha a oração que o padre faz em silêncio quando ele está purificando lá. Alguns padres decoram, não precisa mais ver no missal, mas eu não decorei. Então, ó, fazei, Senhor, que conservemos num coração puro o que a nossa boca recebeu, e que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio eterno. Em remédio eterno, Senhor. Então, eu falo das missas aqui de rezar pelos doentes, mas a Eucaristia é o remédio eterno, está curando nosso coração para sempre. E aí pronto, o padre falou oremos aqui, ó, faz a oração final. Ritos finais, ó, quase nada. Ritos finais.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aí depois aqui a despedida. Tem essas opções aqui, ó. Ide em paz, ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida. Aí o povo responde, graças a Deus. Saudáveis em Cristo Jesus, boa noite a todos. Pronto, falei a missa inteira aqui, ó. Aprofundei tanto, mas muda a noção do que é a missa, rezando com calma aqui. E aí quando o padre reza também com calma, e quando o povo entende, cada pastoral tivesse um momento assim, e falar, meu Deus, o Ministério de Música rezando, sabe? Tipo, cantando, rezando, não só cantando bonito. E aí todo mundo, os ministros, os servidores vão estar lá prestando atenção, não conversando durante a missa inteira, ou enfim. Estou dando exemplos aqui. Como não seria uma missa com todo mundo devidamente formado? Incrível, seria incrível. O povo ia ficar lá e falar, meu Deus, parece o céu isso aqui. Então aqui já é difícil você conseguir formar todos os ministros da Eucaristia de uma paróquia. Imagina os músicos, a acolhida, a liturgia, os servidores, que tem mais de 30, 40 numa missa às vezes, um monte. E aí o padre tem que estar atento, aí a criança corre para lá e para cá, apesar que isso não me deixa tão desatento não. Mas para entender que se nós nos preparamos para a missa, depois isso chega no povo e daqui a pouco o povo participa bem também. Mas isso começa com cada um de nós. Então é isso, você que acompanhou aqui presencialmente ou você que estava aqui acompanhando essa formação, os ministros da Eucaristia, espero que seja útil e que te ajude sobre a Santa Missa, as partes da missa. Então é isso aí. Se inscreva no canal, dê like aqui, compartilhe com outro ministro da Eucaristia, ou vocês viram que aqui serve não só para o ministro da Eucaristia, eu falei sobre a missa, então para você que serve no altar, para você que é músico, também acredito que vai ajudar. Se inscreva no canal e assista esse vídeo.